tenho uma dúvida aqui também que eu anotei para poder falar com você. Dentro desse exemplo de que um padrasto tem um afeto pela criança, né, que seria o enteado ou a enteada, e esse afeto é recíproco, e o padrasto acaba vindo a óbito, certo? Nesse caso, é possível reconhecer a parentalidade socioafetiva depois da morte, por meio de uma ação judicial, ou que não seja por meio de uma ação judicial? Possível é, isso é muito preocupante. Nós estamos com uma situação dessa, sinistra, porque quando envolve situações, pessoal, que cheira a má fé, isso é uma coisa que nos incomoda um pouco, porque a gente vê de forma cristalina ali a quase má fé, e a gente não tem muito o que fazer a não ser incomodar o judiciário para que o juiz faça o seu juízo de valor, né? Possa fazer o seu julgamento com a análise de todos os atos processuais. Mas o caso que nós temos é o seguinte, um tio criou por um tempo curto, não sei se um ano e meio, 2, a sobrinha, porque o pai e a mãe não tinham condições, estava passando um aperto financeiro muito grande. E ali ele cuidou, de repente, 1 ano e meio, 2 e meio, um determinado tempo. Quando a mãe e o pai melhora as suas condições, essa pessoa volta para o seio do pai e da mãe. E chegou ao nosso escritório a seguinte situação. Olha, a pessoa que meu pai cuidou por um período de tempo, que é minha prima, que no caso é a sobrinha dele, disse para mim que tem parte na herança que meu pai vai deixar. O pai está ali próximo dos 90 anos, né? E aí a pessoa pensando que ele pode ir a óbito a qualquer momento, quando na verdade não é porque ele tem 90 anos que ele vai partir primeiro que a gente, porque a gente não sabe o dia de amanhã, essa é a verdade. E ela disse que já conversou com o advogado dela, que já está sabendo de tudo e que tem sim direito, ponto. Quer dizer, eu não sei qual é a ideia desse advogado. Se for verdade o que ela narrou, provavelmente ele deve estar se valendo da possibilidade de ingressar com a ação de reconhecimento de paternidade socioafetiva pós-morte. Esse é o nome da petição. É reconhecimento de paternidade socioafetiva pós-morte. E aí? Quem pode dizer se havia laços de afeto ou não? Porque ele é o requisito para o reconhecimento. Só que ele já partiu, ele já faleceu. Se ele estivesse vivo, ele poderia dizer excelência, isso e isso, e a sentença poderia sair naquele momento. Sim. Só que ele já partiu. E daí como é que vai fazer? Provavelmente esse golpe seja certeiro. Então, o que foi dito para o cliente foi: a forma que tem é o seu pai fazer um testamento e abrir um espaço assim do lado, deixando bem claro: eu, fulano de tal, não tenho e nunca tive jamais qualquer filho ligado à possibilidade de existência de laços afetivos. Meus filhos são tão somente consanguíneos, biológicos, cujo nome é fulano de tal, aí coloca lá a qualificação, né, de cada um deles. Ou seja, é uma coisa bem bolada, isso é criado, não existe um modelo para isso. Cada escritório faz de uma forma, contanto que conste lá uma sistemática bem amarrada, que na possibilidade dele partir primeiro do que quem está querendo aplicar o golpe, se essa pessoa for para a justiça para tentar o reconhecimento da paternidade socioafetiva pós-morte, ela vai se fuder. Porque existe um testamento deixando claro que ele jamais teve qualquer filho socioafetivo. É a forma mais adequada que se tem. Quando eu soube dessa situação, pessoal, cria assim, não é bem uma revolta, que a gente não está ali para ficar se revoltando, até para não adoecer, mas cria uma certa rejeição dentro da gente, porque a gente está vendo a cara do golpe. Quer dizer, algum colega, provavelmente, não posso afirmar, querendo se valer dessa possibilidade, né? Quer dizer, esperando só o cara ir a óbito para pedir o juiz que reconheça. Aí vai ter testemunha que vai dizer: não, excelência, de fato ela morou com ele. Ele criou, então provavelmente tinha laços afetivos. E o cara já morreu, já faleceu, não está aqui para esclarecer. Aí o juiz vai e diz: não, ele não está aqui para dizer, tudo indica que realmente ele amava como filha. E você pode também colocar no testamento que o sentimento que ele tinha por qualquer um dos sobrinhos era simplesmente como sobrinho. Ou pode também não colocar e só dizer que ele não tem, como eu falei, nenhum laço de afeto com quem quer que seja, no sentido de ligação socioafetiva, filho, que não seja com os filhos dele, que são 2 filhos, né? Então,
Isso, Rafael, é perfeitamente possível, mas tem como você amarrar e se trancar contra esses golpes por meio do testamento. Certo, eu tenho uma situação real de uma pessoa conhecida que eu queria te perguntar, porque é muito parecido, mas muito longe de ser um golpe. Na verdade, foi o inverso. É um amigo meu, muito querido, que ele tinha um pai socioafetivo, que casou com a mãe dele, né? O pai biológico já nunca foi presente, eu não me recordo agora, na verdade, se ele não chegou a conhecer ou se esse pai só não era presente mesmo, porque ele mal falava, né, desse pai biológico. Então, assim, nós nunca nem tivemos contato. Mas ele tinha esse pai socioafetivo, sim, durante toda a sua vida. Só que antes desse pai socioafetivo, né, entrar ali no seio da família, casar com a mãe dele, ele já tinha tido um outro relacionamento e teve outros 2 ou 3 filhos, agora não me recordo. Então, antes dele conhecer esse meu amigo e ser o pai socioafetivo dele, ele já tinha tido outros filhos biológicos que não tinham contato, assim, quase zero. Parece que não havia uma relação muito boa entre ele e a ex-esposa, a mãe desses filhos biológicos, enfim. Então ele tinha essa relação ali da família mesmo, ele, a esposa, que é a mãe desse meu amigo, e esse meu amigo que era assim, era o filho dele. E este homem, ele tinha condições financeiras bem, né, ok, e eles viviam uma vida muito tranquila, tinha casa própria e tudo mais, carro, bens materiais, mas nada absurdo, né, uma classe média. Este homem veio a óbito. Nunca deixou nenhum testamento. Então, enfim, e aí, né, sem muita informação, sem muito nada, esse meu amigo ele e a mãe dele ficaram bem desamparados, porque com o óbito desse homem, os filhos biológicos foram atrás pra, né, eu tenho direito a essa casa, esse carro e tudo, é meu pai, é meu pai, é meu pai. E esse meu amigo e a mãe dele foram pra rua. Né, pra rua, quero dizer, não foram morar na rua, tá? Me expressei mal. Eles simplesmente tiveram que deixar a casa, porque, não, realmente, né? Não é pai biológico do meu filho não tem direito a absolutamente nada mesmo. Então é isso. E ele nunca chegou a registrar, mas realmente a relação era de pai e filho, desde que ele era uma criança. E esse rapaz faleceu quando esse meu amigo já era um adulto. Então, de fato, viveu toda uma vida com esse pai socioafetivo. E os filhos biológicos também nunca procuraram, né? Eles nunca tiveram uma boa relação. Mas quando ele faleceu, eles queriam a casa, queriam o carro, queriam sempre tudo. Assim. E a casa e todo o resto, acredito que só o carro mesmo que ficou. Mas a casa foi e eles tiveram que se virar. E a mãe dele não tinha, né? Tinha um subemprego, assim, com um salário baixíssimo. Esse meu amigo também. Mas, enfim, conseguiram se virar hoje, graças a Deus. Tem uma vidinha ok, né? Mas foi uma situação terrível para eles, pegou muito de surpresa e fora o luto, né, aquela coisa terrível, ele perdeu um pai, ele sentiu a dor de perder um pai, eles perderam a casa e qualquer coisa que, se ele fosse um filho biológico, ele teria direito. O que eles poderiam ter feito, ou será que eles ainda podem fazer alguma coisa, mesmo que nunca tenha tido um testamento falando ou não falando alguma coisa, nunca aconteceu um testamento, e ele também não tinha o registro, né, da parentalidade socioafetiva. Era uma questão mesmo de convivência, não foi registrado nada. Ele tem direito a alguma coisa ainda ou sem chance? É preciso analisar diversos detalhes. Primeiro porque o reconhecimento veio posteriormente a 2016. Precisa ver se esse fato foi antes da existência da lei, porque a lei vale a partir do dia que ela foi reconhecida. Foi antes. Então, é importante. Possa ser que tenha julgados que falem sobre que favoráveis a casos que aconteceu antes de 2016, possa ser que tem, não sei se tem, mas vale analisar. Se tiver julgados, já abre um precedente, ótimo. Se for depois de 2016, melhor ainda. Mas aí se você tem testemunhas plurais, ao invés de uma, e outras provas como fotografias, viagens, quer dizer, a pessoa pegou a criança, viajou para 3, 4, 5 lugares durante o ano, a pessoa que já foi a óbito, né, pagava plano de saúde, de repente a criancinha ficou dodói, ficou internada por um tempo e tem lá a foto da pessoa que faleceu, que seria o padrasto, no hospital, cuidando dele, o acervo probatório dos mais diversos. Isso pode levar o convencimento do juiz favorável à questão do reconhecimento da paternidade socioafetiva pós-morte, que é o caso. Vale a pena, sim,
ingressar com ação judicial. É uma tentativa, né? Não tem como se garantir. Certo. Mas com tudo que você falou aí, com certeza tem algumas provas que dá para tentar, tem, sim. além de provas testemunhais. Vale a pena tentar, sim. Nossa, Interessante, muito né? bom, muito Você bom. falou do saber. caso dele, agora tem um caso meu que eu quero perguntar. Eita! Literalmente. Mesmo porque, Rafaela, né, o teu caso aí, o caso narrado por você, meio que se assemelha com o que eu narrei, com uma só diferença, que o que eu narrei existe a má fé de uma mentira, de algo que não existia. E ele pode lograr êxito. Então, nesse caso aí, não existe a má fé, existe algo de fato, algo real. Então a probabilidade de êxito é maior ainda. Nossa, Revoltante, maravilha. Tanto não a maldade que, assim, os filhos foram atrás de pegar, eles não fizeram Você vê, nada. nunca Eles nem foram ligaram, nunca atrás quiseram de... saber, mas a pessoa morreu. Até, quero nossa, tudo da mas pessoa. nós é que moramos nessa casa a vida Absurdo. inteira, não temos pra onde ir, não. Não, o direito é dos filhos biológicos e da ex-esposa, então é isso. E eles nem foram atrás mesmo, por falta de Muito conhecimento. absurdo. Então, eles não foram atrás de tentar, né?